Bom dia, irmãos, bom dia, que a paz seja convosco, amém? Estamos aqui mais um dia para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Hoje, nesta manhã de domingo, 12 de abril de 2026, estamos aqui vivendo, esta manhã que o Senhor nos presenteou, nos fez, nós podemos dizer, este é o dia que o Senhor nos fez, alegremos e regozijemos nele. Esse dia o Senhor fez para nós e nos presenteou com coisas belas, com coisas maravilhosas, com a sua palavra, com o seu Santo Espírito, com maravilhas, e tudo que está diante dos nossos olhos foi o Senhor que fez, pois a sua palavra nos garante que ele fez os céus e a terra e tudo que neles existe. Então, tudo que nós está diante, da nossa visão física, foi o Senhor que fez e nos presenteou. Nós não tivemos força alguma, nós não fizemos esforço nenhum para fazermos tudo que está diante dos nossos olhos, ou seja, os céus, a terra, o mar, o sol, a lua, a natureza, os pássaros, tudo que está diante dos nossos olhos é presente de Deus para nós. Então nós temos que agradecer, ser gratos a Ele por este dia, por este momento, pela noite que Ele nos concedeu. Seja ela de aflição, que muitos passaram pela aflição, muitos passaram num leito de dor, muitos passaram acompanhando seus entes queridos dentro de um hospital, mas a certeza é que o Senhor estava e o Senhor está com todos nós, em todos os momentos da nossa vida, o Senhor se faz presente. Então vamos agradecer pela noite que passou, por esta manhã que está iniciando, são exatamente aí 8h30 da manhã, e Deus colocou uma palavra no meu coração para compartilhar com a igreja do Senhor. Então, sejamos gratos por tudo que nós vivemos e por tudo que nós vamos viver. E nós podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Seja o que você passou, seja o que você enfrentou, tenha certeza que o Deus Todo-Poderoso estava com você. E Ele continua conosco, porque a sua palavra nos garante, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, é uma presença que não nos abandona. Nós estamos sempre acompanhados, da pessoa do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Então nós nunca estamos sozinhos nessa caminhada, nessa trajetória. Então seja a noite boa ou ruim, de muita aflição, de muito problema, de quem sabe foi uma noite aí onde teve algumas divergências, teve algumas notícias, mas em tudo isso o Senhor está cuidando, o Senhor está conosco, tá bom? E eu quero deixar aqui uma palavra da Bíblia Sagrada aos nossos corações, a Santa Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o livro de hoje, de ontem, de eternamente, e tudo que está nela, irmão, tem se cumprido, e nós temos visto o cumprimento da Palavra de Deus em nossos dias, e tem que se cumprir porque é a Palavra de Deus, e a Palavra de Deus, ela é verdadeira, o nosso Deus, ele é verdadeiro, tudo que Ele falou está se cumprindo, tudo que Ele falou vai se cumprir, passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então tudo que Ele prometeu, tudo que Ele falou, tudo que está escrito neste livro sagrado há de se cumprir. E nós que estamos aqui estamos vendo o cumprimento, e quando nós passarmos, porque há um tempo determinado para a nossa vida aqui na face da terra. Então aqueles que continuarem aqui vão ver o cumprimento da palavra de Deus. Amém? Homens de Deus que passaram, os profetas, os discípulos, todos viveram um tempo, da promessa de Deus. E chegou-se até nós, e nós estamos aqui debaixo da graça, debaixo da unção, debaixo de livramento, e quando nós saímos também, nós vamos sair deste mundo debaixo da proteção do nome e no sangue do Senhor Jesus Cristo, porque o nosso Deus, Ele é aquele que nos protege, o nosso Deus é aquele que guarda, o nosso Deus é aquele que caminha junto conosco, desde quando nós o convidamos para estar conosco, para estar na nossa caminhada, Ele está sempre conosco. Então, Ele nos guarda na nossa trajetória, na nossa entrada, quando nós entramos aqui neste mundo, quando nós saímos do ventre da nossa mãe, que nós entramos aqui neste mundo, o Senhor está sempre nos guardando. Quando nós entramos no ventre, Deus estava guardando.
Deus guardou. Quando nós saímos do ventre, Deus guardou. E Deus está guardando até hoje, porque a sua palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então o nosso Deus, nele não há sombra de variação, não há sombra de dúvida. Então todos nós, irmãos, que estamos sobre a face da terra, que estamos aqui, né, respirando, contemplando as suas maravilhas, falando, ouvindo, todos nós estamos debaixo da proteção do nome e no sangue do Senhor Jesus Cristo, todos nós estamos debaixo do olhar divino do Todo-Poderoso. Então, agradeça a Deus pela sua presença, pelo seu amor, agradeça a Deus porque você está andando, você está caminhando, está passando por luta, sim, todos nós iremos passar por luta, todos nós iremos passar por prova, até porque o próprio Jesus disse, nesse mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, e quem nos dá ânimo, né, é o Senhor Jesus Cristo. Nós temos que pedir a Ele força e graça para nós caminharmos, passarmos pelas provas, passarmos pelas adversidades, e glorificando e exaltando o nome do Senhor. E quando chegar aquele grande dia, né, nós vamos ser chamados pelo o nosso nome e vai ser apresentado a cada um de nós, né, a coroa que está preparada para cada um que permanecer fiel até o fim, amém? E eu quero deixar aqui uma palavra aos nossos corações no Salmo de número 55, onde nós vemos que Davi, ele queixa-se da malícia dos seus inimigos. Louvado seja o nome do Senhor. O capítulo 55, versículo 1, nos diz assim: Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Lamento a minha queixa e faço ruído, pelo clamor do inimigo e por causa da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim a iniquidade e com furor me odeiam. O meu coração está dolorido dentro de mim, e temores da morte caíram sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. Assim eu disse, quem me dera asas como de pomba, então voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Apressar-me-ia e escapar da fúria do vento e da tempestade. Despedaça, Senhor, e divide as suas línguas, pois tenho visto violência e contenda na cidade. De dia e de noite cercam sobre os seus muros, iniquidade e malícia estão no meio dela. Glória a Deus, aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento te louvamos pela tua presença, pelo teu amor, pela tua grandeza, pela tua fidelidade, pela tua eterna compaixão, pelas tuas misericórdias que são a causa de não sermos consumidos. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que é viva e eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Te agradecemos, ó Deus, porque a cruz está vazia. Te agradecemos pelo teu amor, pela tua grandeza. Te agradecemos pelo sangue que foi derramado, o sangue que nos purifica de todo pecado, o sangue da nova aliança. Te agradecemos pelo teu Espírito Santo que está conosco todos os dias. Te agradecemos, ó Deus, por este dia lindo, por esta manhã maravilhosa. Te agradecemos pela noite de sono que o Senhor nos proporcionou. Te agradecemos pelos teus cuidados, ó Pai. De dia e de noite o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos mantido de pé, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos dado vitória. E assim, ó Deus, nós queremos glorificar e exaltar o teu nome na beleza da tua santidade. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas incredulidades, que venha ser retirado de nós, ó Deus, Senhor, toda injustiça, todo falar injurioso, toda maldade do nosso coração, todo sentimento faccioso, venha ser repreendido, venha ser cancelado e derrama sobre nós, ó Deus, uma porção do teu Espírito Santo, do alto da cabeça à planta dos pés. E nós estamos, Senhor, buscando em ti, através da tua palavra, a santificação, a purificação e a limpeza, ó Deus, para o nosso corpo, para os nossos olhos, para a nossa mente, para a nossa alma, para o nosso espírito, para as nossas mãos, para todo o nosso corpo, ó Deus. Nós estamos, Senhor, buscando purificação, nós estamos buscando limpeza, e o Senhor é aquele, ó Deus, que nos limpa e o teu sangue nos purifica de todo pecado, Senhor. E assim nós te pedimos e assim nós te agradecemos nesta manhã de domingo. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aqui nós estamos, né, com a palavra de Deus no Salmo de número 55, onde nós vemos que Davi, né, ele chegou-se diante de Deus para queixar-se de algo que estava incomodando, para queixar-se, para apresentar a Deus a sua vida, para apresentar a Deus aquilo que ele estava vivendo.
E aí nós vamos falar, mas Deus, ele sabe de todas as coisas. Sim, ele é conhecedor de todas as coisas. A sua palavra diz que o seu olhar está sobre a face da terra, está sobre os moradores da terra. Mas o Senhor, ele como Pai, ele quer que nós nos chegamos a ele. Ele quer que nós nos apresentamos a ele. Ele quer que nós falamos com Ele aquilo que está entristecendo os nossos corações. Ele quer que nós apresentamos a Ele aquilo que está nos atormentando, aquilo que está tirando a nossa paz. Ele sabe, mas Ele quer ouvir de nós. E aqui nós vemos, irmãos, nos Salmos, que muitas das vezes o salmista, ele chega diante de Deus pedindo, clamando a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, ouve a minha oração. Senhor, atende o meu clamor. E o nosso Deus, irmãos, ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus que atende o nosso clamor. Ele é um Deus que ouve a nossa oração. Ele ouve a nossa súplica. Ele ouve a nossa petição. Glória a Deus, aleluia. E aqui mais uma vez no Salmo de número 55, nós vemos o salmista pedindo a Deus, inclina os teus ouvidos à minha oração. Era um momento de luta, era um momento de turbulência, era um momento de acusações, era um momento onde ele estava cercado pelos seus inimigos, por planos diabólicos, tudo aquilo que eles tramaram contra a vida dele, que eles estavam tramou, e ele estava apresentando a Deus, ele estava pedindo a Deus proteção, ele estava pedindo a Deus socorro. E nós vemos aqui, irmãos, que ele chegou diante da pessoa certa. E ele ainda falou, e não escondas da minha súplica. Então você vê que ele estava num momento de tanta turbulência, de tanto sofrimento, ele estava cercado, ele sentiu-se sozinho, ele sentiu-se como se ele estivesse numa bolha, sozinho ali. Mas, irmãos, nesses momentos que nós passamos, nesse momento que nós nos sentimos sozinhos, as mãos de Deus estão nos mantendo de pé. O olhar de Deus está sobre nós. Nós podemos estar sozinhos fisicamente, mas há uma presença conosco. Há uma presença conosco nos guardando. Há uma presença nos preservando a nossa vida, preservando o nosso emocional, preservando os nossos sentimentos. E essa presença é a presença do Senhor Espírito Santo, porque a sua palavra nos diz assim, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Irmãos, e nós não estamos sozinhos nessas lutas, nessas adversidades, nós não estamos sozinhos. E nós temos a presença do Pai, a quem clamar, a quem buscar, a quem apresentar as nossas queixas. Nós temos o Filho que está conosco também, ouvindo o nosso lamento. Está conosco todos os dias. E nós temos o Espírito Santo de Deus que nos dá força, que nos capacita, que nos fortalece, que nos mantém de pé. O Espírito Santo irmãos, é quem nos dá a palavra para nós clamarmos. O Espírito Santo de Deus é quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis quando nós não conseguimos expressar de maneira certa. O Senhor Espírito Santo vai e intercede por nós junto ao Pai. Olha, 3 pessoas maravilhosas que andam conosco. E aqui nós vemos que o salmista ele estava pedindo a Deus que ouvisse a oração dele, ouvisse as súplicas dele. Irmãos, o nosso Deus, ele é Deus que ouve. Desde que nós chegamos a ele, apresentamos a nossa oração, apresentamos a nossa vida, apresentamos a nossa súplica, as nossas fragilidades, os nossos problemas. O nosso Deus é Deus que ouve, é Deus que dá vitória, é Deus que nos mantém de pé. Por isso nós estamos aqui nesta manhã, do dia 12 de abril de 2026, de pé. Passamos pela luta, passamos pelas provas, passamos com lágrimas nos olhos, mas o Senhor é aquele que enxuga todas as lágrimas. E a sua palavra nos garante que o choro pode durar uma noite, a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Nós possamos passar pela luta, pela prova, mas há um momento que vem a bonança na nossa vida, há um momento que tudo se clareia, tem momento que está tudo fechado, vem aquela nuvem escura, nós não conseguimos pensar, nós não conseguimos falar, nós não conseguimos expressar como deveríamos, tudo se mantém escuro, mas há um momento que há claridade, é quando Deus entra agindo na nossa vida, é quando Deus entra quebrando as maldições, é quando Deus entra cegando o inimigo de nossas almas, botando ele para correr. Ali entra aquela claridade, porque Jesus disse, eu sou a luz do mundo, e quando nós estamos com Jesus, nós não vivemos em trevas, nós vivemos na claridade. E a presença de Deus, ela é maravilhosa em nossas vidas. E aqui nós vemos o salmista pedindo a Deus que ouvisse a sua oração, que não escondesse dele a súplica. Davi estava clamando, Davi estava suplicando, Davi estava pedindo a Deus. Irmãos, nós temos que aprender a apresentar a Deus as nossas queixas, as nossas súplicas, as nossas necessidades, as nossas fragilidades.
Porque diante das lutas, diante dos problemas, nós nos sentimos frágeis, sim, nós nos sentimos fragilizados, mas há um Deus que nos fortalece, é um Deus que nos mantém de pé, desde que nós apresentamos a Ele, desde que nós clamamos a Ele, e nós vemos que né, nos Salmos, né, a maioria deles, todos, o salmista estava apresentando a vida dele a Deus. E muitas das vezes nós deixamos de apresentar a Deus as nossas queixas, de falar com Deus, né, o Deus que tudo pode fazer por nós. O Deus que nos mantém de pé, o Deus que faz o impossível acontecer na nossa vida, o Deus que faz retroceder todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Falando em retroceder, eu lembro quando Ezequias estava ali naquele momento, né, que Deus deu para ele, acrescentou para ele dias de vida. Ou seja, Deus já tinha dado decreto, né? Tinha um decreto para o fim da vida de Ezequias, mas Deus mudou toda a história dele. E quando nós lemos um pouco mais abaixo, nós vemos que Deus retrocedeu o relógio. Então, olha o que Deus não faz, irmãos, para nos abençoar. Deus, ele não adianta, Deus, ele não atrasa, Deus, ele age na hora certa. Muitas das vezes nós queixamos, né, quando nós perdemos um ônibus. Muitas das vezes nós queixamos quando nós atrasamos em alguma coisa. Muitas das vezes nós queixamos quando nós esquecemos de fazer algo. Nós temos que agradecer, irmão, é Deus nos dando o livramento, é Deus nos dando o escape, é Deus agindo em nosso favor. Que muitas das vezes nós vamos estar num lugar que não é para nós estarmos naquela hora. Muitas das vezes nós vamos estar num lugar onde vai haver destruição, aonde vai haver contenda, aonde vai haver destruição, aonde vai haver palavra de maldição. E o Senhor não nos quer naquele lugar, naquela hora. Então nós temos que entender o mover de Deus, nós temos que entender o agir de Deus na nossa vida, na nossa história. Quantas das vezes nós oramos pedindo livramento e Deus nos dá o livramento e nós questionamos. Quantas das vezes nós pedimos a Deus escape, Deus nos dá o escape e nós questionamos. Nós perdemos um ônibus, nós chegamos atrasados, nós passamos por uma outra direção, por um outro caminho, mas orientado por Deus. E é Deus nos dando o livramento, nós não sabemos. É Deus nos livrando da morte, nós não sabemos. É Deus nos livrando de um tombo, de uma queda, e nós não entendemos. Irmãos, nós precisamos estar sobre a direção do Espírito Santo de Deus, com a nossa mente, com o nosso corpo ligado, voltado para a palavra de Deus, para nós entendermos as maravilhas de Deus, para nós entendermos os mistérios de Deus, para nós entendermos aquilo que Deus quer falar conosco, aquilo que Ele tem falado. E muitas das vezes nós não percebemos, nós não entendemos por estar distante, por estar com a mente voltada naquele problema, naquela situação, naquela palavra que foi falada, né? naquele contexto ali que está envolvendo a nossa vida. E nós esquecemos de nos apresentar a Deus. Mas o salmista, nós vemos que ele estava sempre apresentando a Deus a sua vida. Ele estava sempre apresentando a sua vida, os seus problemas a Deus. Porque ele tinha certeza e confiança que é Deus que daria a vitória para ele. E a sua palavra nos garante, né, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Tinha momento que o salmista estava abalado, ele estava confuso, ele estava fragilizado, mas ele continuava clamando, ele continuava pedindo socorro, pedindo a misericórdia de Deus, pedindo a bondade de Deus. E ele alcançava tudo aquilo que ele pedia. E nós também, irmãos, alcançamos, porque o nosso Deus é o mesmo. Nós alcançamos aquilo que nós pedimos. Se nós estamos de pé hoje é porque o Senhor tem ouvido a nossa oração. É porque o Senhor tem quebrado barreira, quebrado o arco, despedaçado a lança e nos dado vitória. Aleluia. E aqui ele diz, né? Atende-me, ouve-me, lamento na minha queixa e faço ruído. Ou seja, aquele momento que ele estava vivendo ali era um momento de turbulência. A oração dele estava fazendo ruído, a oração dele estava fazendo barulho. A oração dele estava chegando ao trono da graça, ele estava falando com Deus que aquilo que ele estava vivendo estava atormentando, estava trazendo fragilidade. A sua alma, o seu corpo estava sentindo aquela opressão, aquela turbulência. E quantas das vezes nós passamos por isso? A luta é grande, a adversidade é grande, a aflição é grande, que a nossa alma grita por socorro. O nosso corpo se estremece, o nosso corpo sente a dor da aflição, sente a dor daquela situação. Nós sentimos cercados aqui, nós vemos que o salmista, neste salmo aqui, ele estava cercado, ele estava rodeado de problemas, ele estava rodeado pelos seus inimigos, ele estava rodeado, né, dos maus pensamentos, da iniquidade, da malícia. Porque o inimigo de nossas almas, irmão, ele é malicioso.
Ele é impiedoso. E nós vemos que o salmista aqui, ele estava cercado de tudo isso, da impiedade, da malícia, da maldade, mas ele decidiu clamar ao Deus Todo-Poderoso. E muitas das vezes nós nos sentimos nessa situação. A impiedade do ser humano, a impiedade do homem, a impiedade da mulher. Mas o inimigo entra naquela vida, entra naquele corpo para trazer perturbação, para trazer impiedade, para trazer maldade. E aqui não foi diferente na vida de Davi, mas ele apresentou a Deus. E nós temos que aprender a apresentar a Deus. Muitas das vezes nós vamos apresentar, né, os nossos problemas a quem não pode fazer por nós, a quem não tem solução para nos dar. E aí nós acarretamos mais problemas ainda, porque nós ouvimos palavras, né, que vai nos deixar para baixo. Nós ouvimos palavras de destruição, em vez de uma palavra que vai nos levantar, que vai nos fortalecer, que vai, né, nos trazer ânimo. Então nós temos que apresentar, irmãos, em primeiro lugar, a nossa vida a Deus Todo-Poderoso. O Salmo de número 5 diz assim: pela manhã apresentarei a minha queixa e vigiarei. Então, irmãos, nós temos que apresentar a nossa vida todos os dias nas mãos do Senhor, nas mãos daquele que pode nos manter de pé, nas mãos daquele que pode nos conduzir, porque o Senhor conduz os nossos passos desde que nós nos apresentamos a Ele. O salmista, no Salmo de número 5, ele apresentava-se ao Senhor todas as manhãs. E ele apresentava a Deus todas as manhãs, e mesmo assim vinham os problemas. Mas diante desses problemas, Deus estava com ele, porque ele já tinha apresentado a sua vida. Então nós temos que apresentar as nossas vidas nas mãos do Senhor, porque o que surgir durante o dia, o Senhor é que vai nos capacitar, o Senhor é que vai nos guiar. E a sua palavra nos Salmos também diz, né, que ele é aquele que guarda a nossa entrada. Então, onde nós colocarmos a planta de nossos pés, o Senhor está nos livrando. O Senhor está nos livrando do perigo, o Senhor está nos livrando da língua mentirosa, o Senhor está nos livrando da língua enganadora, o Senhor está nos livrando da maldade, da iniquidade, do pecado. Mas para isso nós temos que nos apresentar a Deus. E nós vemos aqui que o salmista apresentou a Deus a sua vida, a sua queixa, o seu inimigo. E aqui ele disse, pelo clamor do inimigo e por causa da opressão do ímpio. O inimigo estava, irmãos, afrontando a vida dele, ele estava sendo afrontado. E não é diferente com as nossas vidas, porque a palavra de Deus diz que a nossa luta ela não é contra a carne e não é contra o sangue, mas é contra os principados, é contra o inimigo de nossas almas. Ele se levanta de um lado, ele se levanta do outro, mas quando nós estamos debaixo da proteção do nome e no sangue do Senhor Jesus Cristo, nós não somos atingidos, porque sua palavra diz no Salmo de número 91 que o Senhor é aquele que guarda a nossa direita, guarda a nossa esquerda. Ele diz assim, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então o Senhor, ele guarda a nossa direita, ele guarda a nossa esquerda, ele guarda as nossas costas, ele guarda a nossa frente. Ele guarda acima de nós, ele guarda a nossa cabeça, ele guarda os nossos pensamentos. Glória a Deus, aleluia. Quantas das vezes o inimigo vem, meu irmão, nos atormentar nos nossos pensamentos, ele vem nos atormentar nos nossos sentimentos, trazendo aquele turbilhão de pensamentos negativos. E quando isso vem, irmãos, nós temos que orar e repreender em nome do Senhor Jesus Cristo, porque senão Satanás ele começa a pegar, né, brechas. Ele começa ali, né, devagarinho, e se nós não tivermos a orientação, o discernimento da palavra de Deus, nós vamos deixando e ele vai minando, ele vai minando, ele vai entrando, ele entra aqui, ele entra no pensamento, ele entra no sentimento, ele entra no relacionamento, ele entra no olhar. Então nós temos que ter esse discernimento, nós temos que quando começar algo que não está de acordo com a palavra de Deus, os maus pensamentos, os maus sentimentos, está repreendido em nome do Senhor Jesus, eu te cancelo em nome do Senhor Jesus, Senhor me dá força, me dá graça, não vamos ceder às tentações, porque o inimigo ele vem, ele tenta de todas as formas. Nós vemos que Jesus quando estava lá, né, naqueles dias, né, de jejum e oração, no Monte das Oliveiras, quem foi lá perturbar, quem foi lá tentar? Ele foi tentar o próprio Filho de Deus e ele levou a palavra. Ele levou a palavra de Deus ali. Mas o Senhor Jesus, cheio da graça, cheio da unção, usou a palavra e ele teve que se retirar. Então, irmãos, nós temos que ter a palavra guardada no nosso coração. Nós temos que ter a palavra guardada na nossa mente e nós temos que fazer uso dela. Nós não podemos ceder palavras bonitas, porque muitas das vezes para nos seduzir, o inimigo ele vem com pratos bonitos, ele vem com palavras bonitas, ele vem com projetos bonitos.
E se eu e você não tivermos esse discernimento, nós caímos naquele laço. Porque quando ele quer nos atrair, ele não vem de forma horrível. Ele não nos apresenta de forma horrível para não nos assustar. Então ele apresenta para nós de uma forma bonita, de uma palavra bonita, usando até mesmo a palavra de Deus. Usando projetos bons, usando pessoas com palavras suaves, com palavras agradáveis, mas por detrás de tudo ali tem uma ação maligna. E se nós não tivermos esse discernimento, nós caímos no laço do passarinheiro. Por isso nós temos que estar com a nossa mente ligada na palavra de Deus, sempre orando, clamando, buscando, apresentando a Deus as nossas queixas, os nossos problemas, para nós não cairmos no laço do passarinheiro. E depois que ele apresenta aquele prato bonito, aquela frase bonita, né, aquele momento bonito, gostoso, aí ele se transforma. Porque ele, para atrair, ele vem como anjo de luz. Ele se transforma em anjo de luz, porque ele esteve com Deus. Então ele sabe de todas, né? Ele sabe de tudo. Ele viveu com Deus. Então, para atrair a minha e a tua mente, ele traz para nós coisas belas, coisas bonitas, mas por detrás daquilo ali, por detrás daquela beleza, por detrás daquela frase, por detrás daquele projeto, tem algo que vai te entristecer, tem algo que vai trazer ruína. E ali tudo se transforma. E quando ele se transforma, irmãos, aí a coisa fica bem diferente. Então, para nós não cairmos no laço do passarinheiro, vamos apresentar as nossas vidas, vamos nos manter na palavra de Deus. Vamos pedir a Deus discernimento. Muitos têm caído porque não têm tido discernimento, não têm pedido ao Espírito Santo de Deus. E muitas das vezes, irmãos, na primeira palavra, no primeiro projeto, na primeira fala, não, eu vou, não, eu aceito, não, vamos orar, vamos apresentar a Deus, vamos pedir a Deus orientação. Senhor, é da tua vontade? Senhor, é da tua vontade? É da tua vontade que eu faça? É da tua vontade que eu vou? Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, pelo clamor do inimigo e por causa da opressão do ímpio, ele estava ali cercado. Ele estava com a mente cercada, ele estava com o corpo cercado, ele estava com a vida cercada, mas apresentando a Deus. E o versículo 4, ele diz assim, o meu coração está dorido dentro de mim, e terrores de morte caíram sobre mim. Olha só a opressão que ele estava vivendo. Olha só a situação em que ele estava vivendo. Quem sabe você está vivendo, né, um momento desse. Está oprimido, está cercado por problema, está cercado por uma enfermidade que muitos dizem que não tem cura, muitos dizem que não tem solução. Este problema, essa porta que está fechada, a família que está vivendo em conflito, em turbulência, você está cercado de problemas. Mas há um Deus na terra, há um Deus todo-poderoso, ele está no céu, mas o seu olhar está na terra cuidando de nós. Então começa a apresentar a sua vida a Deus, apresentar o seu problema a Deus, pede a Deus misericórdia, pede a Deus perdão, pede a Deus graça, pede a Deus orientação, pede a Deus para poder abrir a visão espiritual, tirar a cegueira espiritual, porque muitas das vezes o inimigo vem e cega a nossa visão, para que nós não enxergamos, né, a resposta que vem de Deus, para que nós não ouvimos a resposta que vem de Deus. E aqui ele diz, o meu coração está dorido. Olha só, ele estava com a alma aflita, com o corpo, né, dolorido, o coração dolorido, a tristeza, a amargura, a preocupação, a ansiedade, por não achar saída, por estar ali aprisionado. E a função de Satanás, irmãos, é aprisionar as vidas. A função de Satanás é trazer tormenta, é trazer dor, mas a palavra de Deus diz que Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Jesus Cristo ele veio para nos libertar. Jesus Cristo veio para nos tirar do cativeiro. Louvado seja o nome do Senhor, mas nós temos que abrir a nossa boca, nós temos que nos apresentar a Ele. A palavra de Deus diz assim que nós temos que confessar os nossos pecados, nós temos que crer, né, falar com a boca e confessar. Nós temos que confessar e crer no coração que há um Deus poderoso que está cuidando de nós, que é confessar e crer que o nosso Deus ele está ouvindo, ele está contemplando as nossas vidas. E o nosso Deus é aquele que tira a dor da alma, o nosso Deus é aquele que tira a dor, né, do corpo, seja a dor emocional, seja a dor física. Então, nós vemos aqui que o salmista estava cercado. E assim eu disse,
O 5 diz: temor e tremor vieram sobre mim e o horror me cobriu. Ele estava ali coberto, ele estava ali oprimido, ele estava ali atormentado, mas o nosso Deus é aquele que nos dá o livramento, o nosso Deus é aquele que tira toda a tormenta, o nosso Deus ele é aquele que entra tirando toda a confusão. Aonde há confusão, que nós apresentamos a Deus, entra a solução, entra a paz. Aleluia. E aqui ele disse: assim eu disse, quem me dera asas como pomba. Aqui a situação dele era tão terrível, era tão turbulenta que ele estava, desejando ter asas como pomba para voar, ou seja, para sair daquele lugar, para sair daquela situação, para sair daquele conflito. Quantas das vezes nós falamos, eu gostaria de sair daqui, eu gostaria de estar bem longe daqui. E não é diferente com o salmista. Quem me dera asas como de pomba, então voaria e estaria em descanso. Irmãos, o problema, aonde ele começa, é ali que ele tem que ser resolvido. Não adianta nós sairmos daqui, acharmos que o problema vai ficar aqui, porque ele vai nos acompanhar. Nós temos que resolver ele aqui na presença do Senhor. Nós temos que buscar a solução aqui na presença do Senhor, a não ser que o Senhor mande ir. A não ser que o Senhor mande sair, mas nós fazermos de nós mesmos não dá tudo errado. E aqui ele estava desejando asas para sair daquele lugar, para sair daquela situação. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui ele diz, eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Ou seja, ele estava achando que a solução dele seria longe, ele estava achando que a solução dele seria lá no deserto. Mas lá no deserto, sem o aval de Deus, sem a presença de Deus, também teria problema. Então, aonde você está pensando colocar a planta dos seus pés, sem a orientação de Deus, sem o aval de Deus, vai ter problema. Você vai sair de um problema e vai entrar no outro. Então, busca a solução do seu problema na presença do Senhor, clamando ao Deus poderoso que tudo pode fazer por nós. E aqui nós vemos, irmãos, eu vou pular aqui para o versículo 10, que de dia e de noite a cercam sobre os muros, iniquidade e malícia estão no meio dela. Ou seja, todas as horas do dia tinha problema. Todas as horas do dia ele buscava e ele não via solução. Todas as horas do dia, irmãos, porque o inimigo de nossas almas, ele não cansa de nos perturbar, ele não cansa de nos rodear, ele não cansa de jogar laços, ele não cansa de jogar dardos. Por isso nós não podemos cansar de orar. Nós temos que permanecer orando, buscando, clamando a face do Senhor, porque a sua palavra diz: orai sem cessar, buscai a face do Senhor, buscai a presença do Senhor. Aleluia, buscai o socorro do Senhor. E aqui nós vemos, que ele estava cercado de dia e de noite, tinha problema. Irmãos, a nossa vida também não é diferente. De dia e de noite nós passamos por problema. De dia e de noite nós passamos pelas aflições. De dia e de noite nós passamos por lutas, por prova. Porque de dia e de noite o inimigo de nossas almas luta contra nós. Luta para nos derrubar. Mas a presença do Deus Todo-Poderoso nos mantém de pé. Quantas lutas, quantas adversidades, quantas aflições passamos, mas o Senhor é poderoso para nos manter de pé, e Ele nos mantém de pé, e Ele nos dá vitória, assim como Ele deu vitória a Davi. Nós vemos aqui que de dia e de noite as cercam sobre os muros, iniquidades e malícia estão no meio dela. E aqui nós vemos no versículo 17, irmãos, que o que ele fez diante de tudo isso que estava acontecendo. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei. Ele decidiu clamar a Deus, porque ele teve essa confiança, essa certeza que somente a oração poderia trazer livramento. Somente a oração poderia dar a ele livramento. Somente a oração poderia transformar aquela situação. E eu te digo neste dia, nesta manhã, que somente a oração pode mudar a história da minha e da tua vida. Somente a oração pode nos manter de pé. E eu vejo, irmão, que nesse momento aqui, quando nós lemos toda essa palavra aqui, nós vemos que ele viveu um momento de fragilidade, um momento de fraqueza. Como humano, ele viveu esse momento. E nós, como humanos, nós vivemos esse momento de fraqueza, de fragilidade. E nesse momento, irmão, de fraqueza, de fragilidade, nós temos que ter muito cuidado, porque aí entra a ação do inimigo, tentando minar a nossa fé, tentando roubar a nossa fé, tentando nos lembrar que nós estamos sozinhos.
Porque tem situação, irmão, que nós estamos sozinhos. Fisicamente nós estamos sozinhos. Fisicamente nós não temos o nosso esposo conosco. Fisicamente nós não temos o filho. Fisicamente nós não temos a mãe. Nós não temos o pai. Tem momento que nós estamos sozinhos. Achamos que estamos sozinhos, mas Deus está conosco. E Ele entra nessa área aí. E se nós não tivermos o cuidado, Ele entra trazendo desespero. Quantas pessoas ficam desesperadas no momento de luta, no momento de fraqueza, no momento de enfermidade. Quantas pessoas sentem-se fracas, quantas pessoas sentem-se abandonadas. E isso é a ação do mal na vida do ser humano. E se não tiver cuidado, ele entra e ele faz uma desordem, ele entra e faz um estrago. Então, nesses momentos, nós temos que lembrar que nós temos a presença de Deus conosco. Nós temos que lembrar que Jesus está conosco. Nós temos que lembrar que o Espírito Santo de Deus está conosco. Nós temos que lembrar que nós temos a palavra. Nós temos que lembrar que nós temos Deus no céu que ouve a nossa oração e Ele colocou na sua mente e no seu coração. De tarde Ele está clamando a Deus, porque de tarde a opressão estava ali. De manhã Ele abria os seus olhos, a opressão estava ali. Ao meio-dia apertava mais. Mas Ele estava ali clamando, orarei e clamarei e Ele ouvirá a minha oração. Irmão, nós temos que ter certeza que toda oração que nós fazemos em nome de Jesus Cristo, ela sobe ao trono da graça, Ele ouve as nossas orações. Quantas vezes nós passamos pela aflição e de repente, parece que de repente vem aquela suavidade, vem aquela tranquilidade, vem aquela paz, porque a oração chegou. A oração, irmãos, ela fica guardada no trono da graça. Tem alguém, mesmo que naquele momento, naquela situação, nós não conseguimos clamar, mas nós pedimos misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Senhor, me fortalece. Senhor, me mantém de pé. É uma oração. E tem alguém clamando por mim, clamando por você. Quando nós oramos, irmão, nós pedimos em favor do nosso próximo, nós pedimos em favor da nossa igreja, nós pedimos em favor da família de quem nós conhecemos, de quem nós não conhecemos, nós pedimos Deus para visitar, nós pedimos Deus para transformar, e Deus ele vai e visita, Deus ele vai e transforma, Deus ele vai e opera um milagre, Deus ele vai e leva a tranquilidade. Então aqui ele colocou e ele falou, e Ele ouvirá a minha voz. O Senhor, Ele tem ouvido a nossa voz. O Senhor, Ele tem nos dado vitória. Vamos lançar, irmãos, a nossa vida nas mãos do Senhor. Vamos pedir a Deus para que nós não venhamos vacilar, para que nós não venhamos recusar, para que nós venhamos estar sempre na presença do Altíssimo, apresentando as nossas vidas, apresentando as nossas queixas, apresentando os nossos problemas. E aí você vai dizer, eu não tenho problema, mas tem alguém que precisa da minha e da tua oração. Tem a igreja do Senhor que precisa de receber renovo, receber proteção. Tem aqueles que saem, irmão, para ministrar a palavra. Tem aqueles que saem para poder orar, para fazer evangelização. Precisa da nossa oração, precisa do nosso clamor, porque quando o homem e a mulher de Deus se levantam para fazer a obra de Deus, o inimigo se levanta, ele é o opositor da obra de Deus. Então nós temos que estar sempre buscando a fortaleza e o refrigério do Senhor. Então lembrando aqui, que de dia e de noite ele estava cercado. Mas aqui nós vemos, que de tarde, de manhã e ao meio-dia ele também estava cercando a vida dele. Ele estava apresentando a Deus, pedindo a Deus que o livrasse, pedindo a Deus que o protegesse. Ele estava cercando-se da presença do Senhor. Ele buscou fortaleza, ele buscou refúgio na presença do Senhor. Então pode vir de um lado, pode vir de outro, mas quando nós estamos no centro da vontade de Deus, mal nenhum nos atinge. E quando nós passamos pela prova, irmão, nós estamos sendo provados por Deus. E quando nós somos provados por Deus, é Deus, Ele que está nos provando, é Ele que nos mantém de pé. É Ele quem nos dá vitória, é Ele quem nos dá a palavra, é Ele quem nos faz silenciar, porque quando nós silenciamos, Deus age, Deus fala. Então eu deixo aqui esta palavra do Salmo de número 55. Davi queixa-se da malícia dos seus inimigos. Quantas vezes nós nos queixamos, mas nós queixamos no lugar errado, com pessoas erradas. Nós temos que aprender a apresentar as queixas ao nosso Deus Todo-Poderoso. A Ele sim,
a honra, a glória, o louvor e toda a exaltação. Amém? Aquilo que eu não pude falar, que o Espírito Santo de Deus complete em cada coração, e vamos orar agradecendo a Deus. Grandioso Deus e eterno Pai, neste momento, nesta hora, te agradecemos pela tua palavra. Senhor, eu te peço neste momento, nesta hora, que o Senhor nos mantém de pé, que o Senhor nos fortalece, que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos protege, e que o Senhor venha, Senhor, com teu poder de glória e graça, repreender, Senhor, toda aflição, tirar toda aflição, que o teu Espírito Santo, Deus, venha estar conosco, nos dando discernimento, nos dando sabedoria, para que nós não venhamos, Senhor, cair nos laços do passarinheiro. Meu Deus, nas promessas, ó Deus, meu Deus, meu Pai, nos planos que são apresentados para nós, mas que lá no futuro, Senhor, vai trazer pranto, vai trazer choro. Meu Deus, meu Pai, a tua palavra diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim são caminhos de morte. São projetos, ó Deus, que parece de primeira mão, parece, ó Deus, que vai ser, Senhor, benefício. São palavras, ó Deus, doces que vêm, Senhor, como mel, mas no fim delas, ó Pai, traz tristeza, traz angústia, traz até contenda, traz separação. Senhor, nos livra, meu Deus, desses males, nos livra, Senhor, e repreende, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro repreendendo, Deus, todos esses males, as palavras, ó Deus, doces, ó Deus, mas que vêm com maldição, palavras, ó Deus, projetos que vêm, Senhor, com coisas bonitas, mas que no fim, Senhor, vai ser, Senhor, perturbação, vai tirar a nossa paz, que o Senhor nos dê, Senhor, o grande livramento. Meu Deus, meu Pai, nós nos apresentamos neste dia, nós nos apresentamos, ó Deus, nesta manhã, nesta noite, seja a hora que for, que o teu servo vai ouvir, que a tua serva vai ouvir esta palavra, que o Senhor manifesta o teu poder de glória, de graça e unção, livramento e proteção, quebra toda maldição, repreende todo laço do passarinheiro e dá vitória, ó Pai, porque o Senhor é aquele que seca, meu Deus, toda lágrima, seca todo planto. Meu Deus, entra, meu Deus, neste problema, entra nessa situação, leva a paz, tira todo o conflito, tira toda a opressão, toda a sobrecarga, todo o sobrepeso, ó Deus, que está sobre esta vida, que está nesta família, repreende, ó Pai, e lançamos fora no poder do nome e no sangue do Senhor Jesus Cristo. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor guarda, meu Deus, a nossa caminhada, guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída, aonde nós colocarmos a planta de nossos pés, que o teu olhar esteja sobre nós e nos ajuda, ó Deus, a buscar a tua face, a buscar a tua presença. Apresentamos, ó Deus, a nossa vida, apresentamos a nossa mente, apresentamos, ó Deus, a nossa família, apresentamos, ó Deus, os nossos problemas, nossas fragilidades diante de ti, ó Pai, porque o Senhor tudo sabe, o Senhor tudo pode. Senhor, cuida de nós, cuida da nossa história. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Senhor Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Irmãos, fica na paz, um bom domingo, um bom almoço e um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde. Que Deus possa estar aí abençoando, renovando as tuas forças e até uma outra oportunidade, se Deus assim nos conceder, dizendo glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus.